Segundo Reis, capítulo 22, versículo 1, diz o seguinte: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jedida, filha de Adaías. Ela era de Bascate. Ele, Josias, fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário, preste atenção que a história começa aqui. O sacerdote Ilquias disse ao secretário Safa: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. O que ele encontrou? O livro da lei era como se fosse a Bíblia. Ele disse que encontrou. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou: teus servos entregaram a prata que havia no templo do Senhor e a confiaram aos trabalhadores e supervisores do templo. O secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro, e Safã o leu para o rei. Assim o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes e deu essas ordens. Que o rei, olha a ordem do rei. Deu a ordem ao sacerdote Ilquias e Aicã, filho de Safã, Aquibor, filho de Micaías, ao secretário Safã e auxiliar real Asaías. A ordem era o seguinte: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Veja que é como se uma tensão aqui fosse muito grande, pessoal, porque o rei Josias já pegou o reinado bagunçado. Versículo 15: ela quem? A sacerdotisa lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, diga ao homem que o enviou a mim, assim diz o Senhor, eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes. Tudo o que está escrito no livro que o rei de Judá leu, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu, presta atenção que o negócio aqui vai mudar. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor,
ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu ouvi, declara o Senhor. Forte, né? Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei Josias. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Diga: eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, gente? Presta bem atenção, gente, por favor, presta bem atenção. Olha aqui para mim, para você entender. Você só vai ser abençoado se você entender a palavra e praticar ela. Porque se você está aqui, ou se você está assistindo, mas a sua cabeça, o seu coração está em outro lugar, então não vai valer nada. Acho que até melhor você desligar e ver outra coisa, porque você precisa prestar atenção. Não é porque você está aqui na igreja que você vai ser abençoado. Presta atenção, entenda a palavra, pratique a palavra. É assim que a sua vida muda, amém? Então vamos lá, pessoal. A Bíblia diz que Manassés tinha reinado em Judá. Estou falando de Manassés. Ele era avô de Josias. E diz aqui a Bíblia que o Manassés, ele praticou coisas terríveis aos olhos do Senhor. Ele começou bem, mas depois ele se perdeu e fez, eu estou falando do Manassés, fez coisas terríveis. Israel já é caliçado, né, de tanto pegar rei ruim. Não era para ser assim. Pois bem, o Manassés, ele fez muitas coisas terríveis. Ele morre, passa o reinado para Josias. Quando Josias, presta atenção, gente, o Josias passou a reinar com 8 anos de idade. Ele era uma criança. Porque no passado era assim: se o rei, uma vez que morresse, imediatamente o trono é ocupado pelo filho mais velho, o primogênito. Imediatamente o trono, a coroa é ocupada pelo primogênito. E assim caiu então sobre o Josias. E diz a Bíblia, pessoal, que na época lá do Manassés, ele fez coisas tão terríveis. Primeiro ponto, Manassés, ele fechou a casa do Senhor, o templo. Nós estamos aqui num templo. O Manassés fechou o templo. Lá no templo havia o livro da lei, a palavra do Senhor. O livro da lei, o livro que era a bússola para que o povo se guiasse por meio daquilo que o Senhor havia dito. Esqueceram o livro, abandonaram o livro. O rei Manassés sacrificava crianças em cima do altar do Senhor. Ele provocou a ira do Senhor, fez tudo o que não era para fazer. Está me entendendo, pessoal? Tudo que não era para fazer, ele fez. Então ele morre. O Josias ainda é um menino. Ele começa a reinar sob os conselhos de sua mãe, que era temente a Deus, e dos sacerdotes. Repito, Josias começou a reinar mesmo criança, com os conselhos de sua mãe e dos sacerdotes,
que estavam à sua volta. Vocês estão me entendendo aí, pessoal? Sim ou não? Então, o que ele vai fazer? A primeira coisa que Josias vai fazer é fazer uma reparação no templo. O templo estava o quê? Vamos lá, gente. O templo estava o quê? O templo estava abandonado. Alguém diz para Josias: você precisa mandar reabrir o templo. E aí vai aquele monte de homens, os trabalhadores, vão tirar a sujeira, as casas de aranha, a poeira do templo. Alguém está limpando o templo e acha o quê? Acha o livro. Alguém acha o livro. E o secretário vai, informado que acharam o livro, e leva até o sacerdote. No dia que foram pagar os trabalhadores os trabalhos que estavam sendo feitos, foi anunciado ao rei: olha, você não vai acreditar, os trabalhadores estavam lá e eles encontraram o livro da lei. O fato curioso, pessoal, é que o templo estava desativado, o livro da lei estava no meio de toda aquela poeira, e por isso não havia direção. Israel, sobretudo Jerusalém e Judá, vivia uma miséria muito grande, mas porque houve como é que eu posso colocar? Houve uma atitude por parte da liderança de dizer o seguinte: nós vamos fazer o que é certo. Quando encontraram um livro, vamos falar aqui nas nossas palavras, é como se estivesse encontrado Deus, é como se estivesse encontrado Jesus. Como assim, ô bispo? Porque o livro era o livro sagrado. Nós não conseguimos ver a Jesus. Você consegue ver a Jesus? Mas você consegue, nas palavras de Deus, você consegue sentir a presença de Jesus. Esse livro que hoje está na cabeceira da cama de muitos, que está lá na estante, aberta no Salmo 91, todo amarelado. Ninguém pratica o que está lá. Ele está lá, aberto. Mas aquilo não vai valer de nada se o dono daquela casa não pratica o que está escrito naquelas páginas. Sim ou não, pessoal? Não vai valer? Não vai valer de nada. Você consegue entender como estava a vida do povo naquela época? O livro estava lá, o livro sempre esteve lá. O livro sempre esteve escondido, mas estava lá. Ele não estava queimado não, ele estava lá. O problema é que as pessoas se afeiçoaram para suas próprias vontades, foram seguir a outros deuses, foram seguir a outros ritos, e aí vai passando aquele mau exemplo de pai para filho. O pai e a mãe gera um filho, ensina para ele, ele pratica, ele cresce, casa, tem outro filho e por aí vai. A nação inteira está perdida porque a palavra de Deus está oculta. Mas alguém acha o livro. Diga glória a Deus. Alguém acha o livro. O templo aberto, reativado, e as palavras do Senhor agora sendo lidas e praticadas, com certeza agora haveria uma mudança em tudo, na lavoura, a questão da seca,
a questão da fome, das doenças, proteção contra os inimigos. Uma vez agora a palavra de Deus estando praticada, tudo muda. Amém, pessoal? O rei manda que o sacerdote consulte ao Senhor. Olha aqui para mim, preste atenção. Acharam o livro, foi? Então agora, leve ao sacerdote, peça para ele consultar o Senhor. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Aí a Bíblia diz que era uma sacerdotisa, e ela consultou o Senhor. E aí a palavra diz, pessoal, a palavra diz aqui, deixa eu voltar aqui no verso aonde ela consultou. O versículo 16 diz o seguinte: assim diz o Senhor: eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes, tudo que está escrito no livro que o rei de Judá leu. Versículo 17: porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, provocando minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não se apagará. Digam ao rei de Judá, verso 18, que os enviou a consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu: já que o seu coração se abriu e você se humilhou perante o Senhor, a ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as vestes e se humilhou, chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei os seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não, está falando para o rei, os seus olhos não verão toda a desgraça. Vai ter desgraça, mas os seus olhos não verão, que eu vou trazer sobre este lugar. Então eles levaram a resposta ao rei. Por favor, olhe para mim, preste atenção. Está bem explicado, não está? Está bem explicado? Os antepassados deram as costas para o Senhor. O Senhor disse: vai ter castigo, vou derramar minha ira. Nessa, o livro é encontrado. O rei diz: eu quero saber o que nós vamos fazer agora. Ele rasgou o que, gente? As vestes. Ele dobrou o joelho. Ele chorou diante do Senhor. Quem é que está vendo isso? O Senhor está vendo. O Senhor está vendo que é como se o Senhor dissesse assim: até que enfim. Até que enfim. Até que enfim alguém se lembrou de mim. O Senhor disse, através da sacerdotisa: diga para ele que o que eu tenho para fazer sobre a desgraça que vai assolar sobre Jerusalém e Judá. Pessoal, não está na Bíblia, mas alguns historiadores dizem que em algum momento em Israel aconteceu alguma coisa, como uma espécie de terremoto ou alguma coisa que caiu, que destruiu muita coisa lá. Os estudos dizem isso. Então quando o Senhor diz assim: eu vou mandar desgraça, o que você pensa? Você liga a televisão e você vemos ainda há pouco lá no Japão, agora, semana passada, os prédios tudo caindo, pessoas desaparecidas, pessoas mortas. É uma o quê? É uma desgraça. Voltamos para a palavra. O Senhor diz: ei, eu não esqueci do que o povo fez, não. Eu vou mandar desgraça. Aí o Senhor diz assim: mas para você, Josias, é diferente,
porque você rasgou as suas vestes, você chorou, você se humilhou. Então quando eu mandar desgraça, você vai morrer em paz. Ou seja, você não vai ter, se a desgraça tiver sido uma doença, Josias não pegou essa doença. Muitas pessoas morreram de Covid, uma desgraça. Sim ou não? Se fosse nos tempos de Josias, o Senhor teria dito, se fosse essa desgraça, né? Muita gente vai morrer, mas você não. Diga glória a Deus, pessoal. Consegue entender a palavra? Que quando você vive a palavra na presença, quando você se interessa com as coisas de Deus, Ele está vendo. Ele está vendo o que você está fazendo. Tal como aquelas pessoas que também sabem da verdade, conhecem a palavra, dão as costas, esquecem o Senhor e vão fazer coisas terríveis. O Senhor também está o quê? Presta atenção, porque o Senhor está vendo tudo. O Senhor vê todas as coisas. Nós estamos, pessoal, diante de uma palavra sensacional, maravilhosa. A palavra de Deus, ela tem que ser o nosso norte, tem que ser a nossa bússola, e ela jamais deve ser esquecida. Não pode. Para você que não sabe ler, que não tem estudo, não sabe ler, certo, você não sabe ler, mas você está ouvindo aqui, e essa palavra está entrando no seu coração também, é a mesma coisa. Oh, eu não sei ler, certo, mas você está ouvindo eu ler, então o conhecimento está chegando a você. Pratique, não esqueça, ande na presença do Senhor. Vamos pensar assim: Josias era uma criança, passou a reinar com 8 anos de idade. Reinou quantos anos? 30 e alguma coisa. A primeira coisa que ele faz é reativar o templo do Senhor. Agora vamos trazer essa palavra para nós aqui. Vamos esquecer a história e vamos trazer para nós. Eu sou templo do Senhor. Você é um templo do... No tempo do rei Manassés, Manassés mandou fechar o templo do Senhor e e o livro estava lá, abandonou. Nós não podemos agir como Manassés. Repito, nós somos o templo. Esse templo tem que estar limpo. Esse templo, você é o templo. Esse templo precisa estar habitado pela presença de quem? De Deus. Nesse templo, vamos falar do seu coração. Seu coração é o altar de Deus dentro deste templo. Esse templo precisa ser ou melhor, esse altar precisa, em cima dele, ser oferecido sacrifícios de adoração ao Senhor. Ao Senhor. O seu coração, que é o altar, não pode ser guardado mágoas, birras. Pare com isso, limpa o seu coração. Você pode perder a sua salvação por causa disso. Eu não estou aqui julgando ninguém, mas a palavra está nos ensinando que a gente precisa cuidar do templo, limpar o templo, zelar pelo templo, fazer com que o que está escrito na nossa vida seja praticado. Houve prosperidade. A Bíblia diz que por aquela ação de Josias, agora o templo não está mais abandonado, agora as pessoas podem ir ao templo adorar o Senhor. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós precisamos consagrar a nossa vida apenas a Deus e a mais nada. A mais nada. Zele pela sua vida. Não podemos praticar os mesmos erros
daqueles reis esquecendo da palavra, esquecendo do templo. Nós não podemos construir o nosso próprio Deus. Nós não podemos construir o nosso próprio Deus, porque o povo fez isso. Os antepassados construíram, assim como lá no deserto, a mesma coisa. Lá no deserto, eles pegaram colares e ouros, e queimaram tudo aquilo no fogo e fundiram um bezerro de ouro e chamaram aquilo de Deus. No tempo de Manassés, as pessoas fizeram praticamente a mesma coisa. Construíram para si o seu próprio Deus. Nós não podemos fazer isso. Nós já temos, Ele vive, Ele reina. Amém, pessoal? Então, para terminar aqui a mensagem, que eu acredito que Deus está falando muito hoje comigo e com você. E é isso independente se tem posições ou não, se é apóstolo, se é bispo, se é pastor, não adianta. Nós somos escolhidos. Eu sou escolhido, você é escolhido. Você é escolhido para fazer aquilo que é correto, a vontade de Deus. Então, se o seu templo está fechado, abra, limpe, reative o altar do sacrifício. Lá no templo você vai encontrar a palavra. Viva a palavra, pratique a palavra. Faça como o rei Josias, rasgou as suas vestes, dobrou os joelhos e clamou ao Senhor. E o Senhor disse: vai vir desgraça, mas sobre você não. Forte, né? Não é forte? Ei, o Senhor está dizendo: eu vou mandar desgraça. Para terminar mesmo, lembra de Moisés? O Senhor disse: você vai lançar as pragas, mas fiquem em paz, que aonde tiver a marca do sangue do cordeiro, a praga não entra. Aí veio a praga, eu estou falando lá do deserto, lá no Egito: rãs, gafanhotos, moscas, sangue, pedras, escuridão, morte. Foram 10 pragas, não foram? Nenhuma delas entrou na casa dos hebreus. E eles moravam lá. O vizinho, da esquerda, da direita, da frente, acontecia lá. Na casa do hebreu não. Explica isso. Isso não é uma obra de Deus? E o Senhor vai dizer a mesma coisa para Josias: eu vou mandar desgraça, mas na sua vida não. Por quê? Porque você abriu o seu coração para me buscar, porque você reativou o templo, porque você rasgou as suas vestes, chorou perante mim. E o Senhor disse: sobre você não terá desgraça, você vai morrer em paz. Então a gente não pode cravar que foi um terremoto ou se foi uma doença, mas se o Senhor disse que o homem ia morrer em paz, então de doença que não foi, de catástrofe é que não foi, morreu em paz. Trazendo para os nossos dias, essa coisa de morte, ninguém quer falar de morte, mas quando nos tempos de hoje, quando se fala de morte, não está falando da física, está falando de condenação. A morte hoje, quando a Bíblia fala de morte para os tempos de hoje, não é a física. Todos nós sabemos que vamos morrer fisicamente, sim ou não? Ou você vai ficar não é essa que hoje não é essa que a Bíblia fala. A morte que a Bíblia fala hoje é condenação. Condenação eterna. Existe a salvação eterna e a condenação, isso aí é morte. Então o Senhor está dizendo: não haverá morte, você vai ficar em paz, você vai ficar tranquilo. E tudo que nós queremos é entrar no reino da glória de Deus. Você crê nessa palavra, gente? Quem crê nessa palavra, diga eu.
Então fica de pé e glorifica o Senhor bem forte. Vamos orar, gente?